Boa noite! Boa noite, Thaís. Tudo bem? Tudo bom, Aline? Quanto tempo não nos vemos cara a Que bom cara? que temos os recursos tecnológicos aí para nos aproximar novamente. Verdade, verdade. Esses recursos vieram a calhar num momento como esse. Super utilizados. Pois é, pois é. Eu estava saindo de uma reunião agora, eu disse, gente, eu tenho que correr, que eu tenho um live agora. E a gente não pode deixar ninguém esperando. Mas bem-vinda, muito bom receber você aqui, sempre com muito conteúdo. E vamos conversar hoje. Eu queria que você se apresentasse, o pessoal que está chegando aí, enquanto eu vou mandando uns convites. Bom, primeiro agradecer pelo convite. É um prazer enorme dividir a tela aqui com você. Venho acompanhando seu trabalho. Parabéns. E acho que esse é o momento para a gente realmente estar colaborando uns com os outros e tentando levar o conhecimento às pessoas, tentar ajudar nesse processo de transformação, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de todo mundo em casa. E aproveitar esse momento para aprender é fantástico. Então, amei o tema, muito obrigada pelo convite. E eu sou a Aline Rosário, professora, apaixonada pela educação. Hoje eu trabalho na Universidade do Estado da Bahia e também participo de um time fundador da startup Repeduca, onde a gente desenvolve uma plataforma digital adaptativa para o ensino personalizado. Então, atualmente eu estou com esses projetos. Em paralelo, também estou desenvolvendo um projeto de lifelong learning, um grupo aí de professores para a gente estar sempre, constantemente nos capacitando, conhecendo novas ferramentas tecnológicas para utilizarmos na educação, para criarmos significado na aprendizagem dos nossos alunos, conectar esses alunos com o mundo real. Enfim, esses são os projetos que eu estou hoje. Não vou falar de currículo, que eu acho que o que a gente precisa é falar de prática, né? Eu acho que hoje a nossa conversa é essa, porque não adianta ter tanto conhecimento e não colocar em prática. Então, através das experiências que eu tenho, que a gente vai dialogando hoje sobre esse tema que é maravilhoso e muito propício para esse momento de pandemia. Verdade. Quando eu comecei a estudar sobre ele, na verdade, uma das primeiras vezes que eu vi uma coisa mais aprofundada foi no seu perfil, inclusive. E aí eu fui pesquisar, né, sobre isso. E como ele é tão atual, né? Como ele assim, a gente teve que se adaptar tão rápido. Se tudo isso não tivesse acontecido, acho que iria levar, no mínimo, em 5 a 10 anos para a gente viver tudo isso que a gente está vivendo hoje. Né? Eu estava aqui hoje à tarde numa reunião, meu filho estava sentado aqui atrás de mim fazendo atividade, minha filha já estava fazendo um curso, está fazendo agora um curso de desenho. Tudo isso virtual, tudo online, e a gente está conseguindo se adaptar e está conseguindo sobreviver e tendo até melhores resultados do que se a gente estivesse ainda no nosso mundinho normal, né? As dificuldades nos fazem crescer, né? A gente, a partir desses problemas, nós vamos pensando em novas oportunidades, em soluções e vamos crescendo com os problemas, com as dificuldades. Eu também acho super importante, eu acho que o processo de amadurecimento, ele é mais significativo quando a gente passa por esses problemas, né, que a gente precisa enfrentar, criar soluções e sair da zona de conforto para resolver. Então, tem sido um momento de muita reflexão, tem sido um momento de muito aprendizado, e as ferramentas tecnológicas estão nos ajudando também a construir esse conhecimento necessário para nos adaptarmos ao que estão chamando de novo normal, né? É um momento realmente ímpar. Acho que a gente vai sair dessa pandemia com certeza transformados, melhorados a partir dessa experiência que todos nós estamos vivendo. Mais fortalecido, né? Às vezes eu vejo assim, alguns questionamentos que a gente já se fazia
algumas solicitações que a gente fazia de instituições, da própria escola, de formalização de reuniões, dessa necessidade tão grande de tantos deslocamentos, né? Tudo isso foi acelerado de uma forma, a gente está conseguindo fazer. Semana passada eu passei por 5 cidades diferentes em 3 estados, né, em um único dia. Então, quando é que isso no nosso normal seria possível? Não é verdade? No entanto, a gente teve que dar a cara a tapa e aprender. Meu marido é um dos que sempre brigou com a questão de escola, os livros, os manuais, né? Os módulos de escolares que as crianças têm que levar para a escola, um negócio pesado e tal. Por que não sintetiza tudo isso num tablet, num sistema? Ele é muito tecnológico. E a escola sempre rebatendo isso. E agora a gente está vendo, né, como é importante essa tecnologia que veio nos apoiar num sistema desse que ninguém estava preparado, principalmente na questão da educação. A gente, na área empresarial, a gente já estava com um pezinho lá, mas ainda tinha muita resistência. Mas e para a educação? Como é que está sendo todo esse processo de aprendizado? Você que está mais aí desse lado. Então, acho que todas as profissões, mesmo as que já estavam mais preparadas, estão realmente precisando se reinventar. Na educação, a gente vem sentindo um impacto maior, talvez pela questão do acesso. Na verdade, são várias questões, não adianta a gente querer rotular aqui, mas são várias dificuldades, né? Tem primeiro o problema do acesso, que acho que é o que a gente precisa dar prioridade em resolver. O acesso do estudante à internet, o acesso do professor à internet, a capacitação dos professores para utilizar essas novas tecnologias. Existem muitas ferramentas tecnológicas educacionais gratuitas e muitos professores nem conheciam, não precisavam utilizar, enfim. A gente está passando por esse momento de capacitação, de infraestrutura do ponto de vista da gestão mesmo das instituições que também não estavam preparadas a passar por um problema como esse, que tem várias vertentes para se preocupar, o relacionamento com os alunos, o relacionamento com os pais, o relacionamento com os professores, os recursos necessários para que essa educação aconteça. Enfim, são várias vertentes aí, mas acho que o principal fator que está gerando aí muito incômodo, principalmente no ambiente público, é a questão do acesso. Porque muitas instituições públicas estão paradas, paralisaram. As privadas, né, já tinham uma certa estrutura e resolve muito mais fácil, mais rápido as coisas do que o público. E aí, depois desse problema do acesso, a gente tem essa questão da capacitação dos professores, que está muito relacionada ao tema que a gente está tratando hoje, né? Que é uma formação continuada, né? Os cursos, por si só, eles não formam um profissional com competência necessária para o mercado de trabalho, até porque o mercado de trabalho muda o tempo inteiro, novas ferramentas surgem o tempo inteiro, novos métodos, novas teorias, e a gente precisa estar se qualificando constantemente. Por exemplo, eu sou especialista em marketing, né? Eu tenho uma formação em administração e sou especialista em marketing, tem algumas especializações. Por que eu estou falando do marketing? Porque o marketing, quando eu fiz a especialização em 2007 para 2008, era um outro marketing, né? Nós não estudávamos tudo isso que existe hoje. Todas essas possibilidades do marketing digital, do marketing de conteúdo, porque a gente produzia conteúdo, mas fazia um outro sentido, de uma outra forma, em outros meios de veicular. Enfim, hoje eu tive que aprender tudo muito rapidamente, porque os negócios eles estão sendo desenvolvidos através de plataformas tecnológicas. Então, o marketing também foi adequado para utilização no meio virtual, né, nas plataformas de mídia social, as plataformas virtuais, enfim. E aí, como conseguir cliente dentro desse ambiente, como saber
buscar palavras-chave para saber qual é o negócio certo, para atrair lead, para saber como otimizar, né, os buscadores aí na plataforma, nas plataformas da vida, enfim, o trabalho do CEO. Nossa, tanta coisa que na época que eu fiz a especialização eu não tinha visto nada disso. Nem então, se eu não falava, tenho... né? Eu acho que assim, nem se falava, a gente nem falava disso. Né? Então, assim, você tá contando lá antes de 2010, não tinha essa conversa toda sobre esse digital. Se nós não estamos, né, observando essas mudanças e buscando essa formação continuada para que a gente não perca as oportunidades diante das mudanças acontecendo aí, a gente fica para trás. E aí, quando a gente começa a não ter o conhecimento, a gente começa a pensar até que não somos capazes. Né? Então, isso é um outro problema que tem a ver com a mentalidade. Então, a gente precisa pensar através de um mindset progressivo, um mindset de conhecimento, para a gente querer, porque o primeiro ponto da educação continuada é esse: eu preciso querer estar sempre aprendendo. É o primeiro passo. Entender, né, Aline, que assim, a gente nunca está pronto. Né? Eu acho que é ter essa consciência de que você não está pronto. Você tem que estar sempre aberto ao novo, ao que tá surgindo por aí, porque o mundo está mudando muito rápido. Agora a gente passou por uma mudança drástica, mas as coisas vêm mudando a cada ano que passa. Você falou aí da sua especialização em marketing, eu fiz a minha foi em gestão estratégica e qualidade. O que eu aprendi na especialização de qualidade, de processos de qualidade, não existe mais, não se usa mais. Né? E a minha eu fiz em 2000 mais ou menos essa época, 2008 também. Eu acho que eu concluí em 2008. Né? Então, assim, o que você vê hoje, né? Que você via lá quando eu me formei em 2002, eu saí da faculdade sem saber nada. Quando eu fui para o mercado de trabalho, que eu tomei aquele susto, que eu disse, gente, o que foi isso? Né? Eu não sei nada. E aí você tem que estudar. E todo dia, eu estava falando com os amigos aqui, eu estou trabalhando muito mais, até porque eu estou estudando muito mais. Porque as coisas estão exigindo muito mais da gente, né? Que a gente dê respostas, que a gente analise cenários. Então, eu não posso ficar achando que o que eu sabia antes está valendo mais nesse novo normal. E aí você traz um outro aspecto também, porque muitas vezes o próprio currículo, a própria formação também não está desenvolvendo as skills necessárias para o mercado de trabalho. Até mesmo as formações mais atuais, né? Então, aí é uma outra questão. Primeiro, você tocou num assunto muito interessante, que é a questão da humildade funcional, que a gente fala muito no empreendedorismo, né? A gente reconhecer que a gente sempre tem o que aprender, e aí reconhecer essa capacidade que nós temos de estarmos sempre aprendendo e nos adaptando a novos normais, a novos cenários, porque o ambiente de transformação acontece o tempo inteiro. Hoje a gente passa por uma transformação que já estava ocorrendo, né, que é a transformação digital, já estava ocorrendo, alguns setores mais rápido, outros menos, tanto que a educação realmente a gente demonstrou enquanto estávamos frágeis em relação à utilização da tecnologia na educação. Por isso, inclusive, que as instituições públicas ainda estão paradas, né, em sua maioria. Mas, assim, aí tem a questão da humildade funcional e tem uma outra questão que você traz, que é também a formação adequada que desenvolva as competências que nós precisamos para o que tem aí de mercado atual e futuro, né? Porque se nós pararmos para perceber que a gente está passando por um momento e que depois desse momento muita coisa nova vai surgir e que a partir daí tudo vai ser muito mais acelerado, tudo vai acontecer muito mais rápido. Então, hoje eu me qualifico para estudar algumas ferramentas tecnológicas para utilizar nas minhas aulas de empreendedorismo e inovação. Daqui a um ano, existem milhares outras novas ferramentas e que eu preciso estar, não tem nada, né? Porque senão os alunos também vão estar me ensinando na sala de aula. Sim, sim. Na verdade, existe esse processo, né? Toda aula a gente aprende. Enquanto professor, nós aprendemos sempre com os alunos. Mas eu falo no sentido de os alunos estarem muito mais antenados às tendências do que o professor.
Então, hoje a gente precisa acompanhar, porque o acesso à informação está para todos e através de um dispositivo móvel conectado à internet. Imagine. Então, todo mundo tem acesso ao conhecimento hoje. Então, por isso é extremamente importante todos nós, não só os professores, né, mas todo mundo que trabalha, todo mundo que está desenvolvendo atividades profissionais, precisa estar conectados aí ao que tem acontecido. Principalmente os empreendedores, né, que têm que conhecer cada vez mais as tendências de mercado para os negócios não ficarem obsoletos. Claro, colocaram aqui, se você não estiver no mercado digital hoje, você não existe em nenhum segmento. E isso foi muito. Eu falo que tem uns 3, 4 anos que eu venho batendo muito nessa tecla da digitalização, mas não uma digitalização qualquer, né? Para que a empresa se coloque na rede social, mostre sua cara, mostre quem é, tem um cadastro de clientes completo, né? Que são coisas assim básicas e simples e que agora todo mundo se viu obrigado a fazer de uma hora para outra, né? Porque senão você ficava realmente de portas fechadas, né? Então a adaptação teve que ser muito mais dolorosa do que se a gente viesse trabalhando, né, ao longo do tempo, fazendo essas adaptações, conhecendo, crescendo junto, que é a mesma coisa da criança. Por que a criança aprende tão rápido? Porque ela vai acompanhando a evolução da coisa, né? Eu lembro que logo que isso começou, eu falava com os professores, as professoras dos meus filhos, e eu dizia, gente, bota as crianças para ensinar vocês, porque os meninos ficam em videoconferência aqui o dia inteiro, né? Jogando com os amigos, com os primos. Então, assim, entra nessas videoconferências também, vamos dar um jeito disso aqui, né? E até que, graças a Deus, nas escolas particulares, como você falou, se adaptaram e a coisa está caminhando, né? Mas esse processo em todos os ambientes, ele precisa ser continuado. Como você falou, a gente precisa entender que o que eu sei hoje, amanhã pode não valer nada, né? Vir outra tecnologia, vir outra moda, vir outro conceito e a gente precisa se adaptar novamente. Então, eu acho que essa questão dessa humildade que você falou é muito importante nesse momento. E daqui para frente vai ser muito mais importante ainda. Perfeito. E o conceito do lifelong learning está relacionado justamente à busca por esse conhecimento, né? E um conhecimento que gere impacto imediato, tanto na vida pessoal, como na vida e na atuação profissional. Essa busca constante, ela acontece de modo voluntário, né? Eu, enquanto professora, buscando conhecimento para melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas minhas salas de aula, seja virtual ou presencial. Você, enquanto consultora, gestora, também buscando novos processos, conhecer novas ferramentas para agilizar a sua empresa, alcançar os objetivos estratégicos, enfim, cada um na sua área, numa busca constante. E essa busca realmente a gente não pode esperar uma instituição nos oferecer esse conhecimento, né? Hoje, como a gente tem acesso muito fácil, muito rápido ao conhecimento, nós precisamos estar nessa busca constante, de forma voluntária, através de iniciativa própria, né? Cada um buscando os meios, os cursos, enfim, as pessoas que desenvolvem essa postura, elas têm um mindset de crescimento, e esse mindset, ele abre portas, ele gera novos conhecimentos, ele gera novas oportunidades. Então, num momento como esse, ao invés de eu estar reclamando porque eu estou em casa, eu estou verificando várias possibilidades, desenvolvendo vários projetos, melhorando enquanto pessoa, melhorando enquanto profissional e, consequentemente, melhorando a minha performance, tanto pessoal como profissional. E hoje, gente, não existe limite. Não existe limite para aprendizagem. Na verdade, não existe, nunca existiu limite para aprendizagem. Basta você querer, né? Podemos aprender sempre. Desculpa, né? A gente pode aprender continuamente durante toda a nossa existência. Agora, o que acontece hoje é que as ferramentas tecnológicas,
nos ajudam nesse acesso. Então, facilitou muito, se tornou mais democrático o acesso ao conhecimento. Antes era mais difícil. Eu lembro quando eu estudava, na época de ensino médio, de ensino, a gente chamava na época primário, né? Nem esse fundamental que tem aí hoje, fundamental 1, fundamental 2, era primário, era ginásio. Naquele momento, a gente tinha acesso ao conhecimento através do que os professores nos falavam em sala de aula, ou então, quem tinha condição, comprava aquela biblioteca Barça, aquela enciclopédia Barça. Ali é que a gente conseguia conhecer. Pois é, meu amigo Litelton entrou aqui agora. No dia que eu fiz a live com ele, a gente estava lembrando essa questão de acesso ao conhecimento, mas que tinha o telecurso, né? Já existia lá nos anos 90, 80, não sei, aquele telecurso 2000, que as pessoas faziam, né, cursos pela televisão e recebiam material pelo correio. Então, assim, mas ainda era difícil, né? Porque não eram todos que tinham condições de ter esse acesso ao telecurso que eles chamavam, né? Telecurso 2000. Eu lembro que quando eu trabalhava em Salvador ainda, eu estava no último ano de faculdade, eu trabalhava numa empresa de logística ali no Porto, e a gente fazia tinha um projeto, acho que era junto ao Senai, se eu não me engano, que tinha um projeto de formação para os operadores que trabalhavam lá no Porto. E eles chegavam 6 horas da manhã para assistir às aulas, que a gente disponibilizava, colocava tudo lá arrumadinho para eles poderem ter esse acesso. E hoje está tudo muito mais fácil do que isso, né? Você abre aqui o celular, não falo nem o computador, porque o computador é mais difícil, mas celular hoje todo mundo tem, né? Todo mundo tem o WhatsApp. Isso, e quantos cursos a gente já faz aí pelo WhatsApp? Desafios e vídeos e tudo mais que é compartilhado hoje em dia, né? O próprio LinkedIn hoje tem uma plataforma de treinamento gratuita e com vários cursos gratuitos disponíveis. Uhum. Enfim, hoje existem várias possibilidades. Agora, quando a gente fala de lifelong learning, a gente resume através de alguns pilares, digamos assim, né? O primeiro pilar é o aprender a conhecer, que está relacionado a um processo de escuta, uma escuta ativa, para aprender e para reter o conhecimento, estimulando o aprender a pensar sempre de forma crítica e reflexiva. Então, esse é o primeiro pilar do Lifelong Learning, que está relacionado a aprender a conhecer. O segundo é o aprender a fazer, porque não adianta eu conhecer e não saber fazer. Praticar. Exatamente. Então, está relacionado a uma aprendizagem significativa que perpassa pela prática mesmo. Então, não adianta só conhecer, tem que tornar ali prático, aprendendo cada dia mais, enfrentando os desafios através da prática, que através da prática a gente vai passando por diversos desafios e aprendendo. O terceiro pilar é o aprender a ser, é o aprender a ser humano, é o desenvolvimento humano, ser um cidadão ético, socialmente responsável, capaz de conhecer coisas novas sempre para gerar impacto na sociedade. E o quarto e último pilar é o aprender a conviver, que é a minha capacidade de me relacionar com o diferente, né, com o outro que nunca é igual a mim, sempre é diferente, desenvolver a empatia, entender que o outro pensa diferente de mim, respeitar esse conhecimento diferente, esse pensamento diferente. E os conhecimentos, eles se tornam complementares, porque o diferente precisa ser complementar. Não competitivo, que eu falo sempre para meus alunos, né? A gente precisa desenvolver uma cultura mais colaborativa. Então, o que eu sei e o que está aí, sabe, se complementam numa live como essa. Então, a gente troca essas trocas, essa colaboração é extremamente importante também para aí o processo de lifelong learning. Fechando, que é em relação ao conceito ainda, que é essa busca constante pelo conhecimento que tem impacto imediato aí na nossa atuação profissional e na nossa vida pessoal também. Pois é. Só antes de eu complementar, pessoal, convidem aí os amigos, porque no final dessa live vamos ter um presente aqui para vocês, tá? Então, printem
E chame aí, manda um aviãozinho aqui para os amigos para essa live bombar hoje, porque o nosso tema hoje está ótimo. Então, mas isso que você falou da questão da empatia, eu acho que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, né, ele é de fundamental importância, e não é só empatia assim, para eu entender o outro. Você falou muito bem a questão do respeito. Eu entendo, eu me coloco no lugar do outro, mas eu respeito aquele momento que ele está vivendo e eu respeito a história que ele traz com ele também, né? A história de vida. A história de vida, porque nós somos seres complexos e nos complementamos, como você falou, a gente todos temos qualidades, todos temos pontos de melhoria e a gente precisa encontrar pessoas que agreguem isso, né? Eu sou muito dessa questão do estilo colaborativo, eu vim dessa parte de associativismo, passei por cooperativas e tal. E eu acho que a gente não cresce sozinho. Eu trago esse conceito assim comigo. Se eu puder ter alguém para pegar na mão, eu acho que a gente vai chegar muito mais longe, né? Então, o que eu puder compartilhar e pedir ajuda e tudo, eu acho que a gente tem muito mais probabilidade de crescimento quando a gente está, né, numa cadeia disruptiva, né, de colaboração, de engajamento. A gente consegue chegar mais longe do que se eu me fecho ali na minha redoma e diz, não, aqui só eu que sei, só eu que posso, só eu que consigo, né? Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas de que sozinho eu consigo, eu chego lá. É muito mais difícil, né, sozinho você chegar. Quando você tem outras pessoas para ajudar, é por isso que é importante o trabalho em equipe, e por isso que é importante desenvolver essa competência do relacionamento, né, do que é o aprender relacional. São os mais Nós difíceis, né? E é difícil porque a gente vem de uma cultura de competitividade, né? Sim. Nossa cultura é de competitividade. Nós competimos com os nossos colegas, né? Um querendo conhecer mais do que o outro. Enfim, dentro da nossa casa terminamos também sendo competitivos, um querendo ser mais Não, bonito que o outro. é. Enfim, a gente vive essa cultura da competição. É muito difícil desenvolver a colaboração. Nós temos muita dificuldade. Mas eu acredito que essa é a chave, né? Essa é a chave para a gente ter a auto-performance. Eu estou vendo aqui um monte de gente entrando, Muito bem. alunos, ex-alunos da Unijorge, professores aqui, Abraão, colegas do Rap Educa aqui, Rogério, parentes, netinha, conterrânea, Irene, um monte, Ana Paim, professora lá também, professor Robson, Litelton. Litelton já fez as trocas que a gente fala aqui, né? Litelton já foi fazer Aham. palestra para mim na Unijorge, Tá enfim, a gente vendo? vai colaborando uns com os outros. Ana Carolina, um abraço, uma aluna lá da UNEB em Eunápolis. Então vamos lá, estava aqui vendo as pessoas matando a saudade, me perdoe. Não, fica à vontade. Eu tô aqui, você tá falando, eu tô mandando tchauzinho para todo mundo. Acenando para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, no contexto atual, que nós vivemos de transformações e muitas mudanças, muitas motivadas realmente pelo avanço tecnológico, eu fico imaginando nesse momento quantos profissionais estão buscando uma formação para trabalhar com o meio digital. Quantas pessoas foram pegas de surpresa, inclusive nós professores também, né? Isso demonstra o quanto é importante o processo de aprendizagem contínuo. Ao mesmo tempo, o avanço tecnológico ele facilita, né, esse acesso. Então, a gente hoje tem muita facilidade no acesso ao conhecimento. Isso, consequentemente, impacta positivamente em relação ao conceito do lifelong learning, uma vez que traz essa flexibilidade, traz mais autonomia do sujeito, porque eu vou buscar o conhecimento que eu preciso para a minha atuação. E o acesso amplo, né, à educação continuada que essas plataformas nos possibilitam. Então, o acesso ao aprendizado hoje, ele rompe completamente as barreiras da sala de aula, ele rompe, inclusive, o modelo de educação formal, porque nós podemos também, aliás, o Lifelong Learning ele é muito promovido através da educação não formal, né, que é aquilo que já existe, cursos de aperfeiçoamentos,
cursos que as empresas estão trazendo aí, muita cultura maker, a cultura do fazer. Eu trago sempre, porque eu fui para o Vale do Silício o ano passado, e tem muita coisa interessante que eu gosto de compartilhar, o que eu aprendi, né? E lá, por exemplo, eu conheci um espaço chamado Circuit Lounge, que um curso de engenharia que você faz em 5 anos, as pessoas estão tendo a oportunidade agora de fazer um curso de 4 meses e ter as qualificações necessárias para desenvolver toda a robótica, mecatrônica, aquilo que as pessoas ficariam 5 anos numa faculdade para aprender. E ainda assim, aquilo que a gente conversou no início, né? No início, a gente não sabe nem se mesmo 5 anos cursando sairiam com as skills necessárias para o que o mercado precisa. Enfim, em 4 meses, eles fazem esse curso numa cultura completamente maker para trabalhar. E não formal, uma educação que não é formal, só vai quem quer, né? E vai para fazer. Enfim, são novos modelos que estão surgindo, inclusive, para nos capacitarmos constantemente. E a EAD, ela falou aí, né? Essa questão assim que eu trabalho minha área é mais liderança, desenvolvimento, e é uma das coisas que eu bato muito nas empresas, que é assim, você contratar pessoas que queiram fazer diferença, né? Você não precisa pedir, mandar o funcionário, o colaborador fazer uma capacitação, fazer um curso novo. As pessoas precisam ter essa responsabilidade. O que eu preciso aprender para ser melhor naquilo que eu faço, né? Ou para estar atualizado com aquilo que está surgindo dentro do meu mercado. E a gente vê ainda muita resistência, tanto por parte dos empresários, como por parte dos colaboradores, nesse acesso aos conhecimentos, nessa busca, né, pelo desenvolvimento pessoal. Porque quando você faz um treinamento, um curso, você não está desenvolvendo só para a empresa, você está desenvolvendo a si próprio, né? Eu assisti uma aula hoje do Sullivan França, que ele dizia que quanto mais a gente aprende, mais a nossa espiral de consciência de que a gente precisa mais, ela amplia. E é isso mesmo, né? Exatamente. Quanto mais a gente vai entrando coisa, a gente vê que a gente sabe pouco, que a gente precisa só de mais sei que ainda. Nada sei. Quanto mais eu sei, eu só sei que nada eu sei. Eu digo, meu Deus, eu tenho tanta coisa ainda para aprender, gente. Como é que eu vou dar conta? Tinha que ser 10 aqui para absorver tudo. E a sede, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem sede em aprender. E aí, como eu estava falando, a EAD, ela trouxe essas contribuições significativas para o lifelong learning, justamente por romper todas essas barreiras, a gente ter acesso mais fácil ao aprendizado. Hoje a gente pode aprender aquilo que realmente faz sentido ao nosso projeto de vida, respeitando o nosso ritmo e o nosso estilo de aprendizagem, porque cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. E é importante também a gente buscar essa formação de acordo com o que é mais fácil para a gente. Em relação aos recursos, né, do ponto de vista de recurso, basta o quê? O dispositivo móvel, uma conexão com a internet, você já pode ter acesso. Essa mágica acontece com o dispositivo e com a internet, é algo fantástico, né, que eu nunca imaginaria há 20 anos atrás ter tanta facilidade como eu tenho hoje. Agora, antes dos recursos, e foi um assunto que você acabou de tratar aí, é preciso ter vontade de aprender. Sem a iniciativa das pessoas, esse processo de transformação, de evolução, de educação continuada, ele não acontece. E isso realmente tem a ver com a mentalidade, né? Com a mentalidade que a gente precisa desenvolver, essa mentalidade progressiva, de que todos nós somos capazes de aprender. Às vezes eu escuto minha mãe mesmo falando, eu já ouvi minha mãe falando que queria fazer um curso de psicologia, mas acha que ela não é mais capaz, porque já tem mais de 60 anos. Eu sempre vou de encontro com ela, eu falo, não existe limites para o aprendizado. Eu tenho esse mesmo problema em casa. Eu às vezes chego assim, minha mãe está passando por isso agora, e eu já tive discussões homéricas com ela. Acho que ela não está nem assistindo hoje, ainda bem. Mas porque ela trabalha num setor
que foi um dos mais prejudicados, que é o setor de eventos, né? De festas infantis. E eu venho há um bom tempo dizendo, se atualize, procure fazer outras coisas, procure fazer coisas menores, porque a tendência é essa, mostrando para ela, ainda dizia assim, eu pago para você ir fazer. Ah, não, eu já tô velha demais. Daqui a pouco eu tô me aposentando. E ficava nessa. E quando chegou agora, eu tava com a mão na cabeça, sem saber, né, de onde tirar os recursos, porque todos os contratos dela, daqui pro final do ano, foram suspensos. Entendeu? Então, os bolos que fazia de casamento para 300 pessoas, agora só sai no máximo para 4. Não é isso? E aí, como é que você se Reinvenção, né? adapta? Reinvenção, Momento de reinvenção. Eu vi empresas se reinventando, eu vi muita coisa acontecendo nos últimos dias. Por exemplo, uma empresa de som para eventos, como o impacto é grande nesse setor de eventos, a empresa abriu um estúdio para lives. Enfim, Live. cada um tentando se adaptar ao novo cenário, né, que a gente está vivenciando aí. Mas é muito importante a gente querer essa transformação, e aí a André até colocou aqui, né, que é querer. André, inclusive, está de parabéns, porque até 2 anos atrás estava no banco da Unijorge estudando, batendo a cabeça, e hoje está aí com o comércio dela funcionando, já fazendo apresentações por aí, que eu estou acompanhando, a Frozen Foods, que está aqui interagindo com a gente. Ela Enfim, todo colocou mundo... aqui, depende de cada um de nós acreditar que todos somos capazes. Que somos capazes, exatamente. Então não tem É idade. E é de dentro para... É um processo, como você falou, de mindset. É de dentro para fora. Não adianta eu chegar para você, como eu chego para minha mãe, você chega para sua mãe e dizer, olha, faça porque é assim, porque vai acontecer. Não adianta. Se você não acreditar, se ela não acreditar, não vai, né? Você precisa ter essa consciência. Exatamente. Primeiro passo, né? Essa mudança de mentalidade. E uma Uhum. outra questão que eu chamo a atenção também hoje é a questão da qualidade dos conteúdos, né? Hoje tem muita coisa por a internet, você poder publicar muito, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa também que não tem qualidade, então a gente tem que tomar cuidado nesse processo de formação para buscar realmente conteúdo que tenha qualidade, para ter um processo formativo de qualidade, que utilize. E quem está produzindo esses conteúdos precisam também estar antenados ao uso dos recursos tecnológicos, das metodologias inovadoras que existem hoje para o processo de ensino, né? De ensino e aprendizagem. Enfim, esse processo ele precisa ser dinâmico para que as pessoas também não se desmotivem a construí-lo, a segui-lo, né? Então, a gente precisa ter ofertas aí dinâmicas, envolventes, interativas, de conteúdo para que as pessoas estejam sempre se atualizando. Pois é. Eu digo, quando eu quero saber alguma coisa assim, outro dia eu estava meus filhos conversando sobre uma plataforma dessa que eles estão usando muito, eu esqueci o nome agora, para videoconferência, que tem 500 recursos, até mais do que essas formais que a gente utiliza, né? E eles estavam fazendo uma gincana, estavam participando de uma gincana do grupo de Filhas de Jó, minha filha faz parte, estavam fazendo uma gincana ontem à noite com meninas do Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, eles estão muito antenados, então por que também não pegar esse conhecimento dos jovens, né, dos mais jovens, para a gente estar se atualizando, estar buscando, né? Porque eles sabem muito mais de tecnologia do que a gente. Isso aí não tem jeito. Então, é correr atrás realmente desse conhecimento. Agora, isso também não precisa ser só uma busca pessoal, né? As próprias organizações, as empresas, aí o ambiente organizacional, eles podem e devem incentivar e investir na trajetória profissional dos seus colaboradores, porque essa transformação acontece e a auto-performance do colaborador vai gerar impacto positivo nos objetivos organizacionais. E então, precisa não ter conhecimento para isso, né? Precisa exatamente. tanto Também
tanto de um plano de capacitação, o que que eu preciso, quais são os objetivos, o que que eu preciso que você desenvolva de competência, de atitude, de habilidade, como também incentivar. Porque não adianta só dizer assim, não, você tem que se capacitar. Mas e aí? O que que eu estou te dando em troca? Tudo é Exatamente. uma via de mão dupla. Exatamente. Então, é oferecer também esse programa de formação continuada, né? É super importante. Eu recentemente criei um grupo chamado Time. O time pode ser time também, né? Tem esse duplo sentido aí. Time Lifelong Learning ou Time Lifelong Learning, mas a gente está indo pelo Facebook, pelo Telegram, desenvolvendo conteúdo para capacitar os professores diante desse dilema que a gente vive hoje, né? Que é a utilização realmente dos recursos tecnológicos, a capacitação de professor para utilizar esses recursos tecnológicos e conhecer cada vez mais novos recursos para tornar as aulas mais atrativas para os alunos. Então, eu, por exemplo, enquanto professora, já utilizava diversos recursos tecnológicos, né? Meus alunos sempre, já há algum tempo, acho que desde mais ou menos 2012, que eu me atentei para as metodologias ativas através do meu mestrado. Eu concluí o mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. Então, desde aquela época que eu venho incentivando, trabalhando as metodologias ativas, utilizando recursos tecnológicos. E aí, esse momento de transformação, mesmo eu que já utilizava, tem muita coisa que eu não conhecia, que eu venho conhecendo agora por conta desse momento que nós estamos passando, até porque a gente está com mais tempo. Eu fico Sim. falando às vezes assim, nós, professores, precisávamos desse tempo para aprender, porque a nossa rotina, o nosso dia a dia, às Não vezes nos permite. impede. E querendo ou não, eu estou trabalhando mais, mas eu estou trabalhando em casa, então sobra mais tempo porque eu não estou em engarrafamento, eu não estou me deslocando de um lugar para o outro. Eu, por exemplo, trabalhava em 3 instituições aqui em Salvador. De manhã eu estava num lugar, de tarde eu estava em outro, à noite eu estava em outro. Enfim, isso tudo também a gente, né, está perdendo tempo. Então, hoje a gente tem essa otimização de tempo que está sendo importantíssima para a construção desse conhecimento necessário para atuar na educação, de forma Uhum. a conectar o perfil do aluno que nós temos hoje em sala de aula com a própria educação, né? Que o sistema estava completamente fragilizado, né? E nós estamos passando por esse processo aí de capacitação para utilizar essas novas tecnologias. Imagine, eu estou falando do meu exemplo, porque eu já utilizava e eu estou conhecendo muita coisa agora. Imagine os professores que ainda não estavam utilizando. Então, todos muito com sede do conhecimento. Então, esse grupo foi formado para a gente estar capacitando realmente uns aos outros de forma colaborativa. A ideia é criar a rede colaborativa de professores para formação continuada. É, Excelente. esse grupo está sendo bem interessante, né? Por enquanto eu venho produzindo muito conteúdo para a gente ter uma plataforma já disponível, acesso ao conhecimento e criar essa trajetória, né? Porque o papel do professor hoje é como se fosse um tutor, um mentor. Ele está ali para dizer assim, as ferramentas que eu já conheço, o caminho que eu já percorri, mas um outro Uhum. professor já conhece outras ferramentas, já percorreu outro caminho, que pode colaborar. Então, a ideia do time é essa, né? É um estar colaborando com a formação do outro. Você ia fazendo alguma pergunta? Não, eu estava falando aqui que o MEC já estava com a visão gradativa de chegar a 20% de aulas presenciais. Acredito que ganhou forças. Eu Então, acho assim, atualmente, são 40% da carga horária, quer dizer, atualmente, antes de pandemia, né? Era 40% da carga pré-pandemia. horária já liberada para EAD, para atividades práticas, enfim, fora sala de aula. Mas ensino Hoje, superior, né? isso no ensino superior. Hoje, mas a educação básica mudou também na legislação recentemente, já estava definindo o acesso também para o ensino à distância, né? E, inclusive mudou o BNCC para desenvolver também, incluindo o desenvolvimento de competências tecnológicas e outras competências mais, que inclusive essa mudança foi muito interessante para a gente trabalhar, porque hoje a gente realmente precisa trabalhar de forma mais prática, desenvolver a cultura maker
entender, respeitar esse projeto de vida que foi que você falou, de cada um chega com experiência e pode contribuir com a experiência, né? Em sala de aula, enfim, respeitar esse projeto de vida. A nova Isso que eu ia BNCC já falar traz isso. na sua fala, era essa complementação que eu ia fazer, que você disse que precisava mesmo desse esse arranjo, né? Esse freio de arrumação que a gente está passando aí. Porque o que eu sou leiga na área de educação, né? O que eu sei é o que eu estudo aqui, mas o que a gente acompanha é que assim, a tecnologia, principalmente indo para o mais jovem, né? Eles estão numa fase X e o ensino estava numa fase ainda Y. E analógico, eu falo digital e analógico. Isso. E aí estava tendo um conflito muito grande das coisas. E agora eu vejo meu filho de 10 anos, né, sentar na frente do computador e fica ali. Às vezes ele não quer ficar com a câmera ligada, ele não quer responder o professor, mas eu acabo às vezes, até respeitando o momento dele. Ele está ali, está assistindo, está fazendo as atividades, está aprendendo, então tá tudo certo, sabe? Mas a gente não pode também estar cobrando tanto num momento como esse, né? Tem horário, tem as coisas para fazer e tal, mas eu também não fico tanto no pé. E como eles se adaptaram tão rápido, né? Como as crianças se adaptaram tão rápido a tudo isso. Eu tô vendo meninos de 5, 6 anos tendo aula virtual e tá tudo certo também. Nós, mães, é que estamos sofrendo. Para a criança é mais fácil porque eles ainda não têm tantas crenças limitantes, né? Então, a curiosidade ajuda. Agora, também ficar uma manhã inteira na frente de um computador não é fácil para eles isso. Por isso que a gente precisa realmente conhecer ferramentas que promovam essa interação, porque o modelo de aula expositivo não funciona no ambiente virtual. Eu ficar na sala de aula a manhã inteira dando uma aula no presencial é uma coisa. Outra coisa, eu passar a manhã inteira com os alunos através de um computador, uma aula remota, que eu estou de um lado, os alunos estão de outro, e tem o chat que eles ficam interagindo. Minha filha mesmo fala, minha mãe não estava prestando atenção não, que vocês estavam falando um monte de bobagem lá no chat. Existe tudo acontecendo, né? E a gente precisa desenvolver a concentração. Então, como conectar? Como trazer essa interação? São essas questões que nós estamos cada dia mais nos qualificando, aprendendo e compartilhando. É a cultura do aprender e compartilhar com os meus colegas, para todos nós estarmos. Novo, exatamente, né? Aprender a aprender. Tem uma teoria que fala sobre isso, aprender a aprender. Eu estava discutindo isso hoje de manhã num projeto de trabalho, justamente essa questão. Eu disse, gente, uma coisa é eu ir para uma empresa, tá? E passar 8 horas dentro da empresa, o empresário ele fica comigo 8 horas ali. Né? Porque a gente toma um café, a gente vê uma coisa, vê outra e tal. Né? Eu não consigo manter um empresário na frente da tela de um computador por mais de 2 horas. Isso por eu estando assim muito rápida e com muito conteúdo para ele e, sabe, interagindo bastante. Então a gente tem que rever tudo isso, porque o tempo de cronograma ele tem que ser diferente. Quando você está no é diferente. Porque, inclusive, quando a gente fala de educação à distância, já é diferente na educação à distância. Uma videoaula de 20 minutos já é muito para um curso EAD, já é muito tempo. A gente tenta fazer vídeos de 15 minutos, porque um vídeo de 20 minutos precisa ter muita atividade interativa. Então, esse conceito já estava bem articulado na educação à distância, mas agora foi novidade para o ensino remoto. Nós estamos aprendendo fazendo, né? Então, está todo mundo aí testando, tentando validar com os alunos. E, dentro do possível, mudando as ferramentas, aprendendo novas ferramentas para fazer um ensino remoto ou ensino virtualizado, como alguns estão chamando, de forma diferenciada. Eu lembro que eu trabalhei há uns 2 anos atrás no Senai com a metodologia que chamava-se mediada por recurso tecnológico, educação mediada por recurso tecnológico. Eu, professora, ficava no estúdio, tinha a aula durante uma manhã, ou uma tarde, ou à noite, tinha os 3 turnos.
E tinha alunos espalhados por toda a Bahia, aí que a gente sabe que o Senai tem várias escolas aí. Eu era professora de empreendedorismo e inovação. Foi uma experiência fantástica para mim, mas era mais ou menos o que está acontecendo hoje, só que eu tinha a estrutura de um estúdio, né? Tinha as pessoas que estavam lá para editar o vídeo, tinha a pessoa que estava lá para colocar o microfone, a luz, Não enfim, tá todo em esse casa aparato. como agora. Não era em casa, mas foi uma É, experiência muito bacana. E a gente planejava as aulas muito interativa, para que os alunos realmente ficassem conectados e não perdessem a motivação para aquele modelo. E tinha sempre algum monitor lá na sala de aula com eles, para tirar dúvidas e tudo mais. Agora imagine hoje um estúdio dentro da minha casa, que eu tenho que aprender a utilizar as ferramentas, a fazer a tudo. aula, a editar vídeo, a construir várias coisas em ambientes virtuais aí para os alunos, porque a gente tem que ter um momento síncrono e um momento assíncrono. Como avaliar de Aham. forma positiva dentro desse universo. Enfim, está sendo o aprender fazendo, não é nem aprender a Fazendo. aprender, é aprender É, fazendo. fazendo mesmo. Eu também tô aqui louca com esse negócio desses vídeos e edição de vídeo. Hoje minha filha me ajudou a fazer umas coisas, mas a gente tem que aprender. Uma palestra que eu levava 2 horas e pouco fazendo, eu fui fazer ela no YouTube outro dia, isso, colocando atividade e tudo, não deu 40 minutos. Isso era uma coisa bem longa, né? Porque você não tem tanto a interação como você tem quando você está presencial. É isso? Então você tem que colocar coisas que sejam mais práticas, que sejam mais lúdicas, para que as pessoas consigam se conectar melhor com aquele assunto, né? Com aquilo que você está falando. E tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Mas ali faltam 5 minutos, estamos terminando. No É, instante, passou nosso tempo rápido. passa. Pois é. Acho que Gente, tudo que a deixa eu gente dar um recado. conversou tem a ver com essa questão, né, da educação contínua, de passar por esse processo de formação, de transformação, esse momento de transformação, sempre aprendendo, construindo. E se nós tivermos essa cultura da colaboração, que é um exemplo, o time que eu criei, aqui eu tenho vários professores já envolvidos. É uma live como essa que a gente está fazendo hoje, que você está num lugar, eu estou em outro, e a gente está aqui trocando, envolvendo, impactando várias pessoas com essa conversa. Enfim, essas construções colaborativas, através delas, a gente pode crescer. E aí são essa questão dos pilares que eu falei do lifelong learning, né? Que não é só Uhum. que eu tenho que aprender a ser, que eu tenho que desenvolver a empatia, que eu tenho que aprender a me relacionar com as pessoas e tem o aprendizado técnico também, que a gente Não vem pode esquecer. utilizando. Exatamente. Me diz uma coisa, esse grupo seu, ele é aberto, É tá aberto, é público, disponível? é um grupo público. Eu venho publicando no meu canal no YouTube, né? Tem um blog também no meu site, para gerar conteúdo realmente. Os professores têm elogiado, têm gostado, estão interagindo, graças a Deus, porque graças a Deus, porque eu percebo que está todo mundo correndo na mesma busca que eu estou. Né? Eu não estou caminhando Aham. sozinha, estou vendo que tem muita gente também correndo atrás, procurando se qualificar. Eu já tive feedbacks positivos, pessoas que me mandam depoimentos, ó, utilizei, deu certo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso é muito interessante e nos motiva a produzir cada vez mais. Mas a ideia é Ótimo. que outros professores também se apropriem desse conhecimento, das ferramentas e também colaborem no grupo, Uhum. né, desenvolvendo conteúdo e a gente aí, através de uma plataforma, está promovendo esse processo contínuo de aprendizagem para os professores, mas a ideia é ampliar, né? A ideia é ampliar para todos os profissionais. Mas como a gente está passando por esse Excelente. momento de dificuldade na educação, a gente está correndo atrás. Mas é público, sim, quem quiser, é só acessar. O Então, se Facebook você tem quiser um minha grupo. contribuição lá também, fique à vontade para me chamar. Estou à Eu sua agradeço e disposição. já está feito o convite. É convite para todos, né? É só acessar lá o grupo Time Lifelong Learning. Já está lá na comunidade do Facebook. E essas lives, tudo isso que está gerando conhecimento, está sendo publicado no meu canal no YouTube. Eu venho também produzindo vídeo para a formação de professores em relação ao uso das metodologias ativas e das ferramentas tecnológicas. Muito bem. Pessoal, eu disse que ia ter presente, né? Então,
Eu quero que vocês printem aí e coloquem lá, compartilhem lá no story de vocês, marcando a gente. Sigam, né? Thaís Gaspar Coach, professora Aline Rosário. E digam qual foi o principal, maior insight que vocês tiveram, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram aqui nessa noite com a gente. Eu vou lançar, Aline, agora no final do mês, eu vou estar lançando o meu 4º grupo Despertar. Então, é um grupo de desenvolvimento pessoal, tá? Um grupo só com, no máximo, 8 pessoas, para a gente estar trabalhando autorresponsabilidade, autoliderança, projeto de vida, tá? Então, vai ser um grupo bem bacana, já que ele vai estar na 4ª edição. Então, fiquem ligados, que daqui para o final do mês está vindo novidade. Semana que vem, chegou a mensagem aqui agora, tem uma live com o Joval Lacerda. A gente provavelmente vamos estar falando sobre liderança, não fechamos ainda o tema, mas aguardo todos vocês e te agradecer pelo seu compartilhamento, pelo seu conhecimento, por ter se disponibilizado a vir aqui hoje para a gente bater esse papo, foi muito legal. Eu que agradeço a todos aí pela participação e vou deixar uma mensagem final que esse isolamento social ele vai passar, né? Ele foi provocado por um vírus, mas ele vai passar e nós precisamos manter a nossa curiosidade intelectual, não é para manter só nesse momento de pandemia, não, é para continuar essa curiosidade intelectual, essa humildade intelectual, o protagonismo na aprendizagem e a mente sempre aberta para os novos aprendizados, de olho no futuro, mapeando aí as tendências do que está acontecendo no mundo e planejando a nossa carreira para a gente ter aí uma alta performance. Muito obrigada. Projeto de vida, né? Projeto de vida. Gente, amanhã tem artigo, né? Toda quarta-feira eu publico o artigo lá no meu blog. Então fiquem ligados, vai estar o link o link tá aqui na bio, o link do site está aqui na bio. Aí o blog do Zebrão entrou também, tem artigo lá no blog do Zebrão, artigo no meu blog. E aguardo vocês para a próxima e curtam a página que está tendo muito conteúdo aí para todos vocês. Gente, brigadão, vamos cair. Beijo, Aline, valeu, até a próxima. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah.